Boa noite, família. Como é bom poder estar aí junto com você. Espero que você esteja preparado para essa noite, para juntos adorarmos ao Senhor, juntos continuarmos nesse nosso intensivão de celebrações, dos nossos 21 dias de jejum. Hoje é o nosso 5º dia. Espero que você esteja firme e forte, aguentando, suportando, mantendo-se firme, e que possamos permanecer assim até o último dia, não somente do nosso jejum, mas até o restante da nossa vida, né? Que possamos permanecer firmes na presença do Senhor, vivendo e experimentando o sobrenatural. Eu gostaria de ler um versículo para nós iniciarmos essa noite, que está em Salmo 121, versículo 1 e 2, que diz: olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? No próximo versículo, o próprio salmista responde: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É esse Deus que nós estamos aqui buscando essa noite, é esse Deus que nós vamos adorar nesse momento, é esse Deus poderoso, que não somente traz o socorro, mas se apresenta como Deus criador dos céus, criador da terra, aquele que deseja nos dar algo extraordinário, que é a sua presença, que é viver o sobrenatural. Por isso, te convido aí na sua casa a louvar ao Senhor nesse momento conosco, enquanto nós cantamos essas canções. Deus abençoe, tá bom? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Sim, Jesus, nós estamos aqui, Pai, reunidos em um só propósito, Pai. Nesse propósito de jejum e oração, Senhor, porque nós buscamos em Ti, Senhor, nós almejamos alguma coisa, Pai,
E o propósito desse jejum é que o Senhor possa conceder isso a nós, se for da tua vontade, Pai. E sim, Jesus, vem aceitar o nosso louvor, Pai, a nossa adoração. Tudo é para a tua honra e para a tua glória, Senhor Jesus. Para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti até transbordar. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me. Oh Deus, nós queremos que o nosso coração essa noite seja cheio pela sua presença, seja cheio da sua palavra. Jesus, seja a fonte de águas inesgotáveis e vivas em nosso coração. Seja, Pai, o pão daquele do qual nós nos alimentamos todos os dias. Nós nos alimentamos de quem o Senhor é, nós nos alimentamos da sua palavra.
para nos tornarmos cada dia mais parecidos contigo, Pai. Por isso agora venha, Pai, e abra os nossos ouvidos para aquilo que o Seu Espírito deseja revelar, para aquilo que o Seu Espírito deseja fazer essa noite, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Como é bom a gente poder declarar palavras tão maravilhosas, né, a respeito de quem é Jesus para a nossa vida. E afinal, para onde nós iremos, o que nós poderemos fazer, a não ser ir em encontro de Jesus, estar ao lado de Cristo, estar em seus braços. Afinal, Ele é o que nos dá a vida eterna, Ele é o nosso pão, Ele é a nossa água, Ele é o nosso alimento, Ele é aquele que mata a nossa sede, Ele é aquele que sacia o nosso ser por completo. E falando um pouco sobre sede, um ambiente onde a gente sente muita sede é o deserto. Eu nunca estive em um deserto de fato, só ouvi relatos e aquilo que a gente vê na televisão e em filmes. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar em um ambiente bem árido, né? Deserto mesmo, onde não havia água por perto, sombra. Eu não sei qual é a experiência real de estar, mas nós sabemos por aqueles que contam que deserto é um lugar difícil. Deserto é um lugar onde a gente se sente colocado ao nosso extremo. Deserto é um lugar onde nós às vezes pensamos daquilo que nós temos e começamos a sentir falta, né? Às vezes a gente reclama um pouco do calor aqui de Sertanópolis, mas como é bom estar no calor de Sertanópolis com uma sombrinha e com uma água fresca, não é verdade? Deserto é um lugar onde coloca a nossa fé à prova. É um lugar onde os dias são extremamente quentes, aonde você talvez não consegue encontrar uma fonte de água para matar a sua sede, hidratar o seu corpo, as suas células. É um lugar onde você não consegue talvez encontrar uma sombra para descansar, e quem sabe sentir aquela brisa suave e geladinha. Mas também o deserto à noite também tem os seus perigos. O deserto à noite às vezes não, o deserto ele é frio à noite. O deserto à noite se torna ainda mais escuro, a noite se torna ainda mais noite, e o frio vem, e talvez a sensação em uma noite no deserto, caso você esteja perdido, deve ser uma sensação de abandono, uma sensação onde você não sabe onde reclinar a sua cabeça, onde você não se sente mais aquecido, onde você se sente esquecido, e aquela noite escura te deixa com medo. Deserto é um lugar que às vezes nos coloca muito medo, seja pelo dia ou seja pela noite. O deserto tem os seus desafios, mas a pergunta que eu queria fazer para você essa noite é a mesma que Deus colocou no meu coração, e Ele respondeu essa pergunta para mim. Eu gostaria de compartilhar isso com você, meus irmãos. Será que Deus também está no deserto, movendo o sobrenatural? Porque eu me lembro da história de José do Egito, e de todas as dificuldades, todos os desertos que ele encontrou na sua vida. José, antes de ser governador do Egito, ele estava em uma prisão, sem necessidade, porque na verdade ele não havia cometido nenhum crime, ele não havia feito nada, ele havia sido incriminado de maneira inocente, mas ele estava largado em uma prisão. Um deserto muito grande para a vida de José. Mas José só foi parar na prisão porque ele se encontrava na casa de Potifar. E José só chegou na casa de Potifar e foi um dos seus administradores porque ele foi traído pelos seus irmãos e vendido como escravo. Nós vemos, fazendo essa volta na vida de José, que José passou por muitos desertos. O deserto da traição, do abandono, da injustiça, o deserto onde parece que você está sozinho e você não deve mais confiar em ninguém, nem sequer em Deus. Deserto é um lugar que coloca a nossa fé à prova. Deserto é um lugar onde coloca os nossos olhos, que tentam ver o sobrenatural, à prova. A verdade é que por muitas vezes eu ficava me questionando: por que será que José conseguia ver Deus agindo através daquela situação? Porque primeiro José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, traído. Como que José conseguiu se manter firme? Depois que ele foi vendido como escravo, então ele se manteve firme, e Deus então o colocou em uma posição de administrador da casa de Potifar, e ali ele prosperou.
mas novamente ele se viu em outro deserto, onde ele foi acusado e foi jogado à prisão, e mesmo assim ele se manteve firme naquilo que Deus havia colocado em seu coração, e Deus honrou essa atitude de José, que mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio a um lugar onde parece que você está abandonado, aonde parece que não há descanso, em um lugar em que coloca a sua fé à prova, José manteve a sua fé constante em Deus. Agora eu pergunto para você, será que como José, eu e você, quando nós estamos passando por aquele deserto, será que nós temos visto o agir sobrenatural do Senhor? Será que nós cremos de coração que Deus pode fazer algo sobrenatural no nosso deserto? Porque eu não sei qual é o seu deserto, eu sei quais são os meus desertos. Que assim como você, existem vários. Eu não sei por qual deserto você tem passado hoje. O povo de Israel passou 40 anos em um deserto. Gerações e gerações passaram por aquele deserto. Um deserto para que pudesse ser provada a obediência do povo, para que pudesse ser provada a demonstração de fé em um Deus que estaria com eles. Eu não sei qual é o seu deserto, eu não sei se o seu deserto se encontra na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, consigo mesmo. Eu não sei qual tem sido o seu deserto, mas o deserto também é um lugar onde nós podemos experimentar o sobrenatural do Senhor. A verdade é que, independente da situação ou do local que nós estejamos, Deus sempre estará com aqueles que permanecem com fé. Porque José, antes de ser traído pelos seus irmãos, lhe foi dado um sonho. E José teve um sonho a qual muitas coisas foram reveladas, e o que foi revelado naquele momento parecia algo meio embaraçoso, que ele não conseguiu entender, mas que no fim da sua vida, depois que ele perseverou, depois que ele passou por esses desertos, depois que ele entendeu que Deus estava movendo no sobrenatural, mesmo que ele não enxergasse, José foi colocado e viveu aquela promessa, aquele sonho que foi colocado em sua vida no início, quando ele era bem jovem ainda. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. As promessas de Deus na sua vida, quando você se encontra no deserto, as palavras do Senhor, as promessas, aquilo que Ele tanto prometeu para ti, aquele sonho que Ele colocou em seu coração, aquele projeto que Ele iniciou, quando você passa por um deserto, você continua crendo? Ou será que você busca saídas racionais desse deserto? Olha o que diz em Mateus capítulo 4, em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O diabo veio e lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. A verdade é que quando eu e você nós estamos no deserto, nós temos as nossas tentações. Porque deserto é um lugar talvez de escassez. Talvez a nossa vida, ela está escassa, porque nós estamos passando pelo deserto, nós estamos passando pela provação, estamos passando por um momento de dificuldade, onde estamos sendo provados. E o fato de nós não vivermos o sobrenatural nesse ambiente, é porque nós temos sido tentados todos os dias. E quando você tem sido tentado, qual tem sido a sua reação? Jesus foi tentado. Havia ali uma tentação, Jesus estava no deserto, em jejum, estava com fome. O ambiente estava preparado para que ele pudesse cair naquela tentação. José tinha todo um ambiente que ele poderia negar a Deus, negar a promessa e o sonho que Deus colocou em seu coração, enquanto ele estava na prisão, enquanto ele tinha sido vendido como escravo, naquele poço, abandonado, traído pelos seus irmãos. E você, meu irmão? E você, minha irmã? O que você tem feito? No seu deserto, como você tem agido? Porque a verdade é que o diabo vem. O diabo vai tentar atacar a sua fé. Ele vai dizer para você: abandona esse Deus. Assim como a mulher de Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Pelo amor de Deus. Saia desse deserto, acabe com esse sofrimento.
Pare de acreditar nessas coisas. Pare de acreditar que Deus está movendo, que Deus está fazendo. O que você tem visto? É verdade, meus irmãos, nós não podemos ver. É verdade, quando nós estamos no deserto, sendo tentado todos os dias, passando pelas provações, nós não somos capazes às vezes de enxergar, mas Deus está ali. Deus sempre esteve ali. E a tentação que foi apresentada a Jesus veio seguida de uma resposta sábia dada por Jesus, que disse assim no versículo 4: Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Meu irmão, isso é forte, isso é poderoso, porque o sobrenatural do Senhor sempre esteve ali. No deserto, o sobrenatural sempre esteve com você. Deus e a sua presença, que ela transcende essa realidade, a presença dele que é extraordinária, é ela que pode consolar o nosso coração em meio ao sofrimento, ela sempre esteve ali. E Jesus, de maneira muito sábia, disse: para lá, saia de mim, não venha com essa conversinha fiada, hoje não. Porque eu não vivo das tentações, eu não vivo das propostas, eu vivo da palavra do Senhor que é eterna. Meu irmão, minha irmã, para nós vivermos o sobrenatural do Senhor em meio ao deserto, em meio às dificuldades, nós precisamos dizer não para as propostas, dizer não para aquilo que aparenta ser bom, para aquilo que aparenta ser necessário, porque o que é necessário é Jesus. João 1 disse que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ou seja, a palavra do Senhor que Jesus disse que é o alimento de todo aquele que crê em Deus, é Ele mesmo. Portanto, meus irmãos, o que eu tenho para te falar essa noite, o que eu tenho para falar a você que está na sua casa, é que deseja viver o sobrenatural, mesmo em meio ao deserto, lembre-se de Jesus. Se alimente das suas promessas, se alimente da sua palavra, a Bíblia Sagrada, se alimente daquilo que é eterno. José tinha uma convicção de que lhe foi dado um sonho por Deus, e ele se manteve fiel. Jesus tinha uma convicção que nenhuma tentação daquele deserto podia lhe causar mal, ou podia lhe causar fome, porque na verdade, o que estava alimentando o coração de Cristo era a palavra do Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, deseja viver o sobrenatural? Se alimente da palavra do Senhor. O deserto está aí, o momento é escasso, é difícil, é penoso, eu sei, porque eu compartilho disso com você, eu também passo por esses dias, mas algo sempre permanece, algo que pode alimentar o nosso coração, e tirar os nossos olhos naturais, e colocar em nós olhos sobrenaturais, para ver o agir do Senhor, é a palavra dEle. A palavra dEle deve ser o nosso alimento. Jesus é a água viva que sacia a nossa sede. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, que nos alimenta todos os dias e nos deixa saciados. Jesus é Emanuel, Deus conosco, mesmo na noite mais fria, Ele sempre esteve e sempre estará ali. Por isso nunca se esqueça, está querendo viver o sobrenatural? Nunca se esqueça que até no deserto é possível. Basta ter Jesus. Basta ter a palavra do Senhor como alimento da sua alma, alimento do seu coração. Porque todas as promessas que aqui estão escritas, elas acontecem, elas são reais. Porque o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O nosso Deus é fiel, e Ele te compreende, Ele entende, e Ele vê que você está passando pelo deserto. É por isso que Ele deixou a sua palavra, para ser o nosso alimento, para ser o nosso descanso, e assim, nós tirarmos os nossos olhos naturais, e colocarmos em nós os nossos olhares sobrenaturais, para ver que Deus está ali, no sol escaldante do deserto, nos trazendo a sua água, nos trazendo uma sombra e nos alimentando, na noite mais fria, colocando em seus braços, para que possamos encontrar descanso. Nunca se esqueça, quer viver o sobrenatural do Senhor em meio ao deserto, até mesmo no deserto, nunca se esqueça da sua palavra, que é eterna,
que é fiel e que nunca passará. Amém? Nós vamos ter um momento de oração agora. Convido você, se possível, onde você está, se colocar de joelhos, para que nós possamos ter um momento de oração pela nossa vida, e que nós possamos orar para que nós possamos nos lembrar todos os dias de que Deus deseja ser o nosso alimento. Deus deixou a sua palavra para ser o nosso alimento e nós temos esquecido, meus irmãos. Nós temos nos lembrado de coaches, de várias aulas, de várias frases motivacionais, de muitas ferramentas e coisas que pessoas e esse mundo pode oferecer. Mas em meio ao deserto e para viver o sobrenatural, o que nós precisamos essencialmente é da palavra do Senhor. Por isso nós vamos ter um momento agora de joelhos, orando, para que Deus venha trazer sobre a nossa mente e sobre o nosso coração um desejo pela palavra, um anseio pela sua palavra, porque quer viver o sobrenatural? Esteja com a palavra do Senhor em seu coração, esteja sendo alimentado pela palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, aqui estamos nós, Deus, mais uma vez, entregando a Ti o nosso 5º dia de jejum, Pai, de oração, de devocional, de louvor a Ti. Deus, primeiramente nós queremos Te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Muito obrigado, Deus, porque em meio ao deserto o Senhor está. Mesmo em meio às noites mais escuras, o Senhor está. O Senhor nunca nos deixou, o Senhor nunca nos desamparou, mas às vezes os nossos olhos são naturais demais, Pai. Às vezes a nossa vida é natural demais, os nossos ouvidos, Pai. Às vezes nós temos olhado para motivações, temos olhado, Pai, para frases motivacionais, para coaches, para tantas coisas, para tantas ferramentas que esse mundo tem nos dado. E nós temos nos esquecido e deixado a Sua palavra de lado, Pai. Oh Deus, o Senhor, Pai, é o nosso maior alimento. O Senhor, ó Pai, é a nossa água viva. O Senhor Jesus é aquele que é o Emanuel, o Deus conosco, que sempre estará presente ao nosso lado. Por isso, Pai, que a Sua palavra seja viva, que a Sua palavra seja eficaz, porque é impossível, Pai, nós vivermos o sobrenatural do Senhor, em meio ao deserto, em meio à escassez, em meio ao sofrimento, em meio à necessidade, se não houver palavra do Senhor. Porque a única coisa que pode encher o nosso coração, que pode encher a nossa vida, que pode preencher as lacunas do nosso ser, é a Sua palavra, Pai. Oh Deus, que ela seja viva e que ela seja eficaz em nosso coração, que ela seja o nosso alimento diário, Pai, que nunca venhamos nos esquecer da Sua palavra, Pai, porque o sobrenatural provém das Suas promessas, provém da Sua presença, provém das palavras que são de vida eterna, Pai. Oh Deus, não temos mais para onde ir se não for para a Sua presença, se não for para a Sua palavra que nos alimenta, Pai. Por isso nos ajuda nesse dia, Pai, nos auxilie a se lembrar das Suas palavras, a se lembrar que o Senhor sempre estará no deserto conosco, Pai, sendo o nosso alimento, sendo a nossa água, sendo a nossa sombra, sendo aquele que nos aquece, aquele que está conosco. Mas isso, Pai, nós só poderemos sentir e presenciar se a Sua palavra for o nosso guia, se a Sua palavra for o nosso alimento, Pai. Por isso, torne a palavra do Senhor o nosso alimento, para que possamos desfrutar de algo ainda mais sobrenatural, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém? Nós vamos encerrar essa noite. Eu gostaria de agradecer você que esteve conosco, participando deste momento. Nós vamos retornar amanhã às 20 horas, mas nós vamos encerrar cantando o refrão dessa última canção, que não tem mais para onde nós irmos a não ser Jesus. Ele que é o nosso pão do céu, Ele que é a nossa água viva, Ele que é o nosso alimento, e que a palavra dEle permaneça em você, permaneça em mim, permaneça em nós, para que possamos viver o sobrenatural do Senhor. Deus abençoe e até amanhã às 20 horas. Só Tu tens a palavra de vida eterna. Pra
do céu, o Deus Emanuel, enche-me, enche-me.